Marcelo Zarski e eu gostaria de escolher entre a pílula azul ou a vermelha. Mas agora eu não lembro qual que é a que a azul fazia e o que a vermelha fazia. Será que vivemos numa realidade alternativa ou um multiverso? Sei lá. Meu nome é Anderson Rosa, Frater Goya, e vivemos um simulacro de realidade, né? Fazer o quê? Quem quer dormir e quem quer acordar. Vamos saber um pouco mais aí, vamos embora! É isso aí, a gente está com um convidado especial para o assunto hoje, que é o Wesley Barça Ribeiro. Se apresente aí, amigo. Olá, cara, prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo. Eu sou Wesley Ribeiro, Wesley Barça Ribeiro, né? Meus amigos me conhecem como Barça. Eu não sei se o mundo realmente existe ou não. Se existe alguma coisa fora da minha cabeça ou é tudo percepção da minha mente. Mas o mundo tá tão louco que... sei lá. É isso aí. Então, a gente vai bater um papo aqui, nós três, sobre aquela ideia que a gente tá trazendo pra galera, pros ouvintes aí, que é o lance de música e sociedade, né? E eu convidamos, né, o Wesley Barça, né? Vou chamar você de Barça, mano. Convidamos o Barça até pelo fato dele ser músico também e filósofo e debater bastante sobre várias coisas, né? E especificamente sobre improvisação livre, que é algo que a gente quer trazer para a roda hoje, e como é a relação da improvisação livre, talvez, com movimentos de revolução anarquistas e outras coisas assim. Mas a gente vai fazer isso depois da nossa vinheta. O Barça estuda filosofia, está estudando umas coisas bem legais. E a gente sempre falou disso, né, cara, sobre assuntos, né, além de música, né, que a gente se reúne para falar de música pra caramba, além de tocar, né, mas a gente sempre falou sobre assuntos que trazem ao nosso meio, assim, né, e trazendo a improvisação livre, assim, para alguma coisa, vamos dizer assim, social, né, cara, talvez caiba muito, né, no que a gente quer trocar uma ideia hoje. Primeiro, só para explicar para a galera, assim, para a galera que vai ouvir o podcast, que está ouvindo, improvisação livre, na música, a gente tem um termo chamado improvisação, né? Esse termo pode ser de duas maneiras, né? A gente tem uma música, uma moldura, vamos dizer assim, dentro de uma estrutura musical, e a música, nessa estrutura, pode ser improvisada, ela pode acontecer no momento, né? Então, de acordo com o estilo que a pessoa está tocando. Isso é muito comum em música, né? Um exemplo bem simples, né? Tem uma música lá rolando e, de repente, o pianista ou o guitarrista, ou seja lá qual for o músico, faz um solo de guitarra. E aquele solo, muitas vezes, ele não é pensado antes, né? Tem um estudo, obviamente, um fundamento do que ele está fazendo, mas ele sai na hora, né? Assim, ele sai tocando aquele solo ali na hora, né? Isso é um conceito de improvisação. E o conceito de improvisação livre, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, livre, né, entre aspas, mas ele não vai seguir a estrutura que está ali, né? A gente vai estar tocando algo que desde o início já não é pensado, não tem uma estrutura para se seguir, então já é um pouquinho mais amplo, mais aberto. Então, para quem estiver ouvindo, eu acho que seria algo... para deixar pontuado aí já, né? Mas trazendo essa ideia, Barça, porque a gente quer falar, né? A gente sugeriu esse tema de música e sociedade, você falou da improvisação livre, talvez como uma maneira de expressão e revolução anarquista, é isso? Isso como um discurso, cara. Né? Um discurso social, né? Pois é, cara, eu acho muito interessante da improvisação livre. Eu diria assim, eu gosto de brincar às vezes comigo mesmo, que o improvisador livre é o verdadeiro punk, cara, sabe? Porque na música o punk tem o discurso, né,
de revolucionário, ele, né, ele tá criticando a sociedade, mas a música dele, me perdoe os meus amigos punks, né, mas é preciso dizer, a música dele é conservadora ainda em certa medida, né? Eu gosto de brincar dizendo que a improvisação livre, o improvisador livre é o verdadeiro punk, porque a improvisação livre pode ser tomada como uma forma de resistência, uma forma de crítica às hierarquias sociais, ao autoritarismo, né, as diversas formas de autoritarismo. E a improvisação livre, ela é uma forma de... Eu gosto de pensar assim na ideia de uma experiência de liberdade, né? Liberdade num sentido muito radical. Porque, assim, em geral, numa forma de música mais tradicional, é natural que se estabeleçam hierarquias às vezes bem rígidas, né? Quem é baterista sabe melhor ainda do que eu tô falando, né? Porque como a bateria é considerada muitas vezes ainda um instrumento de acompanhamento, então, por exemplo, né, eu já passei e passo por situações assim, alguém te convida para fazer uma colaboração num trabalho dele, um compositor, e esse compositor fala, tá aqui minha composição, tal, eu queria que você botasse uma bateria aí, e aí, sei lá, você põe alguma coisa lá e o compositor, não, isso não. Ó, eu gostaria que você botasse a caixa ali, o bumbo lá, entende? Então, quer dizer, ele como compositor se acredita no privilégio de usar os meus braços, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Pode parecer talvez engraçado, um exagero, mas na verdade eu acho que é um pouco isso, sabe? E nos grupos, em geral, nos grupos musicais, mas não só, na sociedade como um todo, essas hierarquias vão se estabelecendo com muita naturalidade, e a gente está muito acostumado a elas, e a gente vai se submetendo, mas assim, o que está rolando, no fim das contas, para quem observar com atenção, é uma sujeição de um ser humano pelo outro, né? E a improvisação livre, ela traz essa ideia de você criar junto, realmente criar junto, né? Quer dizer, todo mundo senta para tocar e não tem, vamos fazer o que está na cabeça do compositor. Não, a gente faz o que dá na telha ali na hora, claro, ouvindo tudo ao nosso redor, com muita atenção ao que está ao nosso redor, né? Então, nesse sentido, é uma experiência de liberdade radical, que se aproxima mesmo da visão anarquista de liberdade, é uma crítica às hierarquias, uma crítica ao autoritarismo, mas é claro, quem ouve... meu filho desenharia um negócio desse, né? Quem ouve a improvisação livre muitas vezes fala, mas é uma bagunça isso aí, mas não entende, né, o que verdadeiramente está rolando, e que há um sentido político, né? Pode haver, inclusive, um engajamento assim, político, né? Mais ou menos nesse sentido, por parte desses artistas, né? Eu achei muito legal isso que você comentou, principalmente porque você tinha, né, aquelas bandas antigas, né, tipo Enoch Light and the Light Brigade, esse pessoal que tinha a figura do maestro, né, e daí todos os outros instrumentos. Então, assim, você vê que tem uma hierarquia, né, uma orquestra, inclusive aquela série que tem do Mozart, não sei se você já viu, puxa vida, eu já vou achar o nome dela, mas enfim, Mozart in the Jungle é o nome da série. Legal. E é a história de um maestro da orquestra de Nova York, que justamente o cara quer tocar, quer fazer improviso, quer ir pro jazz, mas aí assim tem o primeiro oboé, o segundo oboé, o terceiro oboé, né? O reserva do oboé, aí o pífano, o reserva do pífano, o violinista, o reserva do violinista, e assim, para você ter ideia, eles não sentam em lugar diferente.
né, que você vê. E aí se estabelece realmente essa relação de poder, né, que ninguém discute com o maestro e nem entre si. É uma coisa meio louca isso aí, porque é uma aceitação cega, né? De um modelo. Se a gente joga a orquestra como um modelo de sociedade, a gente ainda pira ainda mais em cima disso. E como você citou, né, música punk, também, né, vamos quebrar as regras, mas desde que tenha 3 acordes, desde que ninguém toque muito bem, então começa a estabelecer regras para dizer o que é e o que não é, punk, né? E eu vejo muito o improviso livre como uma conversa, né? Que nem a gente está aqui. Então, quando você tem várias pessoas, para quem tem dificuldade de conceber, eu gosto muito dessa imagem que ajuda a entender melhor. Então, nós estamos que nem os 3 aqui, de repente um propõe uma ideia, é interessante, os outros seguem ou não, né? É opção de cada um, e quem começa necessariamente não é o band leader, né? Qualquer música com a bateria pode começar, o baixo pode começar, a guitarra pode começar, e trazer o assunto para o palco, e aí o pessoal vê o que faz com aquilo ali. E aí a conversa pode ou não ser interessante, né? E às vezes é interessante para o artista e não é para o ouvinte. Como muitos debates, por exemplo, de filosofia, devem ser um saco, atrai 4 pessoas, porque é todo mundo num nível intelectual que está discutindo uma coisa que as outras pessoas nem sonham. Eu falo, cara, não vou perder meu tempo com isso. E acho que e às vezes, como você disse, você está discutindo um troço ultra mega importante, né? Por isso que é um discurso político, e simplesmente todo mundo vira as costas, né? Então ela tem um conceito de negação do status quo, de se fazer ouvir, né? Eu vejo muito, né, nesse lado, assim. E você citou da anarquia, né? É um discurso até anarquista, assim. Do ponto de vista filosófico, o que é a anarquia para você, né? Da tua ótica enquanto filósofo? Sim, legal. Cara, eu tenho me interessado pela anarquia, né? Pelo movimento anarquista. Faz não muito tempo, né? Mais de um ano, assim, tenho me interessado. Eu li um trabalho, a dissertação de mestrado de um professor da Unicamp, o professor Silvio Galo, da filosofia, e ele trabalha com a anarquia assim, voltada mais para o ensino, sabe? E dos meus uma das fontes de interesse pela anarquia, né, no meu caso, veio do meu trabalho como professor em sala de aula, né? Porque a escola também é um desses lugares, é um desses momentos em que nós reproduzimos estruturas altamente hierárquicas e autoritárias, e daí a gente fala assim, pô, temos que desenvolver mentes críticas e tal, mas a gente está ensinando para a molecada em sala de aula, com a nossa forma de organizar as coisas, que tem gente que manda e tem gente que obedece, né? Que tem que respeitar a hierarquia. No fim das contas, é isso que a gente está ensinando. Então, eu tenho me interessado por essa visão mais pedagógica, né, da anarquia. E eu descobri, cara, esse lance da relação da anarquia com a improvisação livre num livro que foi meu amigo Anderson que me indicou, se eu não estou enganado, se minha memória não falha. Estou com esse livro até aqui, eu queria indicar para a galera. É um livro muito bom sobre improvisação livre. Eu estou remoendo ele, assim, faz tempo já, eu comprei ele faz tempo, estou remoendo ele faz tempo, de vez em quando, né, a cada passo eu sento, leio uma parte e faço uma reflexão e tal. O nome é Música Errante, de um professor, pesquisador lá da USP, o professor Rogério Costa. E o Rogério fala da improvisação livre sob diversos aspectos, né? E um dos aspectos é o da relação da improvisação livre com as críticas anarquistas, né, da sociedade. E tem, na verdade,
diversos trabalhos acadêmicos propondo esse tipo de relação, né, entre a improvisação livre e formas anarquistas de resistência, né? Mas você me perguntou, na verdade, né, Anderson, sobre como eu penso, né, a anarquia, né? Eu acho que o conceito fundamental é a defesa da liberdade, mas, assim, ao contrário, por exemplo, do liberal, que pensa a liberdade de um ponto de vista mais formal, todo mundo é igual diante da lei, beleza, né? O anarquista, ele é mais radical, né? Ele está preocupado com uma liberdade efetiva, uma liberdade concreta, né? Com a realização de uma liberdade concreta e universal, né? Para todos os homens, né? Para todos os seres humanos. E aí é muito importante para o anarquismo a crítica das autoridades, a crítica das hierarquias. E esse é um aspecto que chama muito minha atenção, assim, e com o qual eu simpatizo muito, né? Acabo me engajando um pouco, né, nessa ideia, digamos assim. Mas, só para a gente estar falando, né, começou a falar do improviso, você falou dos punks e tal. Eu acho que o movimento punk, assim, ele teve ele tem seu crédito, eu acho, no lance anarquista pelo fato, vamos pensar assim, eu entendi o que você quis dizer, não tô, só tô falando, sim. Mas assim, ele surgiu lá nos anos 70, né? Pensando na música, cara, nos anos 70, foi o auge do rock progressivo, né, cara? Das bandas, tipo, de música de meia hora, né, tipo, os músicos mega pá, assim, super fodas, né? E isso vinha de tudo quanto é lado, né, do jazz e tal. E eu acho que o movimento punk, pensando musicalmente nesse período aí, foi meio que foi em direção contrária, sabe? Tipo, a galera que tinha coisas para falar, né? Eu também tenho ideias, eu quero, né, expressar meus sentimentos, minhas, tipo, críticas ao mundo também e a mim mesmo, de alguma forma, sabe? Então eu acho que meio que foi nesse sentido, né? Aí eu acho que tem essa assim, lógico, pensando do lado da improvisação livre, é uma música também que tem uma forma, né, assim, mas o que eu acho que é o mais interessante do movimento punk, assim, é o lance por exemplo, você não tem que ser um músico profissional para tocar, você não tem que passar horas e anos num conservatório para sair tocando a tua música, né? Rola uma democratização, assim, né, digamos, era o faça você mesmo, sabe? Você quer tocar, mano? Vai, toca, pega a tua guitarra aí e toca, sabe? Pega teu baixo, tua bateria. Foi meio que isso, sabe? Obviamente, lógico, né, dentro do possível que eles queriam fazer. Mas eu entendi quando você colocou o lance do punk. É porque daí o punk carrega essa bandeira, entre aspas, de que o punk é anarquista, parará, vamos contra a rainha, vamos contra a sociedade, vamos, né? Carrega essa coisa, né, essa bandeira, né? E realmente, pensando musicalmente, assim, quem chutou o pau, assim, mesmo falou, não, mano, vamos tocar, tipo, fora disso aí, cara, vamos pensar a música, não é nem pensar a música, é fazer de uma forma, tipo, longe das estruturas, né? Só que eu acho que isso, não sei se vocês pensam nesse sentido, isso começou desde muito tempo. Por exemplo, o Schoenberg, se for pensar, já é um cara que começou a pensar diferente, né? Porque ele trouxe o atonalismo, por exemplo, a música dodecafônica, a música atonal, como um sentido de, poxa, cansei desse som que tá rolando, dessas mesmas estruturas, e cansei disso, eu quero sair disso, sabe? Daí ele trouxe esse lance do atonalismo e outras coisas, né? Também já no começo do século, né, passado, né? Então, assim, já era sabe, uma coisa. Aí, só pra mim concluir esse lance, dá a entender, cara, assim, que mesmo na música, né, assim, dá essa sensação na música, na arte, na vida, a gente nunca tá satisfeito, né? Tipo assim, a gente sempre vai querer quebrar algo, sabe? Que daí vem, talvez, por ser imposto, talvez por... chega um período que não dá mais, não cansei disso, né?
como a gente está vivendo agora, né, esse período, por exemplo, da educação, né? Você trabalha na educação, o Goya também e tal. Eu trabalho com a educação, mas um pouquinho diferente de vocês que estão ali na, vamos dizer não assim, formal. Né? A não formal, né? Então a gente, no meu caso, as pessoas me procuram para já sabendo o que elas querem muitas vezes, né? E muitas vezes eu não sei o que eu quero muitas vezes ou o que elas querem também, porque não é educação, seja lá musical, qualquer coisa, é uma coisa muito difícil. A gente vive um momento muito ultrapassado educacional, cara, muito, que nem você falou das hierarquias, muito, sei lá, cara, muito medieval, com perdão, assim, muito tosco ainda, sabe? A gente tem que evoluir muito. Será que isso daí tudo não será que é cíclico? Será que é algo que, conforme os anos, conforme a gente vai juntando ideologias e estudos e coisas, a gente pensa assim, como foi para a música, ou como está sendo para a educação, ou como tomara que seja para a política do nosso país, principalmente. O que vocês acham com relação a isso? Posso fazer uma partezinha, claro, já que você tocou na educação? É que é assim, o nosso modelo, inclusive nós dois que trabalhamos na educação pública aqui no Paraná, a gente ainda tem um modelo do John Dewey, que era a educação utilitarista. Então, quando você pensa em educação de massa, você está criando pessoas para serem piso de fábrica, né? Então, o cara aprende a apertar parafuso, ele aprende o suficiente. O que ele precisa aprender? Só o suficiente. Né? E você vê que o próprio distribuição na sala de aula, com os alunos, um olhando para a nuca do outro, o professor lá na frente, tem aquele perfil chão de fábrica, né? E, curiosamente, o que eu quero destacar, para você ver o nível de gravidade disso, é que não há um documento da Secretaria de Educação que obrigue a sala a ser desse jeito. Tá? Não tem um documento por escrito que diga, olha, as salas têm que ser, né, a gente tem a quantidade de alunos, etc., mas ninguém fala sobre a disposição da sala. E isso está tão arraigado no inconsciente dos próprios professores que simplesmente ele não consegue enxergar aluno sentado de 2 em 2, 3 em 3, frente a frente, em ferradura. É pouquíssimo utilizado isso. Né? Então, a gente ainda mantém, eu digo que nós temos professores que estão na idade do giz lascado nesse contexto, né? Que ainda está nessa educação utilitarista, e você tem um documento nas escolas públicas que é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. E é uma coisa que eu tiro muita onda, porque o Barça apontou claro ali. Então, você fala em ter um aluno com pensamento crítico, você ter um aluno bem formado, etc. Nada disso se faz na prática. Parece que a hora que assina o PPP apaga. Né? E, na realidade, aí, eu acho que isso independe de uma força governamental, eu vejo como uma anestesia do cérebro. Então, a gente tem professores que estão apenas repetindo um padrão que ele formou-se, que ele estudou, que ele viveu quando era criança, que ele perpetuou numa faculdade, de uma pedagogia muitas vezes engessada lá no começo do século XX, né? E hoje você precisa quebrar essa relação e ninguém tem coragem de dar um passo adiante. Então, acho que é mais ou menos esse o quadro da educação. O Barça, que está no piso da escola ali, acho que pode falar um pouco mais a respeito disso. Concordo, cara, concordo. E acho que esse tipo de coisa talvez aconteça assim em todos os domínios da vida, né, cara? E na música acontece também, cara. Muitas vezes nós, os músicos, tratamos muitas coisas como simplesmente assim naturais, sabe? Então, é natural que seja tonal, é natural que você tenha que tocar o que está na cabeça do compositor, é natural que a bateria faça o acompanhamento, sabe? A gente acaba realmente incorporando essas coisas todas de uma tal forma que, sei lá, você pode fazer a crítica no discurso, né? Por exemplo, você tem um camarada que
é radical, é anarquista, sei lá, é socialista, é punk, é hippie, defensor da liberdade, etc. Mas a hora que ele te chama para tocar, né, para você tocar com ele, e aí ele te fala assim, não, cara, não gostei não, eu pensei num negócio assim, ó, faz um negócio assim, eu não gostei disso não. Aí eu particularmente fico pensando assim, cara, mas o braço é meu, cara. Então, peraí, como que é isso aí? Você controla o meu braço, cara? Isso aí, agora em diante eu vou escrever todas as linhas de batera que eu for tocar com você. Tô brincando. Isso aí, cara, é interessante observar esse tipo de coisa, porque assim, acaba reproduzindo, lembra, por exemplo, pelo menos, né, o tipo de relação econômica mesmo que se dá dentro da sociedade, né? O cara é o dono do meio de produção, então ele manda em você, né? Faça isso. Quer dizer, o cara que é o dono do meio de produção, ele tem o controle dos seus braços. E, cara, rola uma coisa semelhante na música, quando a gente está dentro do paradigma que opõe compositor-intérprete, né? O compositor, ele é o dono, né, da composição, ele é o autor. Então, parece haver assim, uma espécie de metafísica ou mística que dá a ele o privilégio, ou pelo menos que faz ele acreditar que ele tem o privilégio de controlar o seu corpo. Então, assim, na minha perspectiva, embora talvez não seja a forma mais grave de sujeição de um ser humano pelo outro, de opressão, digamos assim, não deixa de ser uma forma de opressão e de sujeição. E reflete a sociedade como um todo, né? Acho que é um pouco por aí, sabe? Eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né? E ver que as coisas, assim, não são naturais, né? São criações do ser humano, né? Então, você falou um negócio, Zars, que eu acho muito massa. Você falou do Schoenberg, né? E a gente poderia falar... A gente poderia falar de vários outros compositores, né, músicos importantes do século XX, o John Cage, Stockhausen, dentre outros, né? Cara, a improvisação livre está muito consciente disso. Ela é uma, digamos, uma herdeira de tudo isso, né? Sim, eu tendo a pensar o seguinte: esses caras, desde Debussy, né? E daí para frente, por exemplo, talvez em certa medida desde o Beethoven, esses caras todos foram fazendo a crítica. Chega, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, a música contemporânea, ela tem uma importância muito grande acho que na nossa maneira de pensar a música enquanto improvisadores e tal, improvisadores contemporâneos, assim. Porque ela diz várias coisas importantes para a nossa prática, né? Ela diz, por exemplo, olha, música não se faz só com instrumento musical. Você pode pegar os talheres da tua casa e fazer música. Sim. Música não é só tocar um instrumento, música é uma forma de escuta. Música não é só tocar dentro de uma escala. Você pode usar qualquer nota sem hierarquia nenhuma, como propôs o Schoenberg, né, e os dodecafônicos e tal. Então, assim, a importância de todos esses caras, de toda a história da música contemporânea, eu acho, é deixar a gente livre, né? Os cara tiraram a gente da gaiola, eu penso, sabe? Foram lá, arrebentaram, falaram: ó, meu chapa, você tá livre, faz o que você quiser agora, cara, cria, inventa, você tá livre, ó. Aí é curioso que, como as pessoas estão muito acomodadas com as algemas, com a gaiola, eu acho que as pessoas muitas vezes falam assim: mas cara, tá gostoso aqui dentro dessa gaiola? Essa gaiolinha é tão bonita, é tão aconchegante. Encosta a porta pra mim aí, eu acho que eu não vou sair daqui, não. Mas os caras arrebentaram essas portas, a gente tem essa liberdade. Coisas parecidas aconteceram na história da pintura, na história da poesia. Eu gosto muito, cara, eu tenho lido muito o Manuel de Barros, e acho que tem muita afinidade também
entre a poesia dele e a improvisação livre. E dentre tantas coisas que ele fala na poesia dele, uma das coisas ele fala assim, o entulho serve para a poesia, né? Tem um verso dele, eu acho que eu posso falar aqui, né? Tem um verso dele que ele diz assim, o cu de uma formiga é mais importante do que uma usina nuclear pro poeta, né? E é isso, cara. Esse tipo de poesia, por exemplo, arrebentou as portas que prendiam os poetas, né, cara? Agora, é claro que pode ter gente que queira continuar fazendo poesia ao modo parnasiano, né? Não, tem palavras que não se pode usar na poesia. Eu acho, cara, que acaba acontecendo isso um pouco com as pessoas, sabe? Por algum motivo, e acho que em boa parte é o costume, né? Como o Anderson parece que apontou na fala dele, por algum motivo as pessoas optam por se limitar, optam por se prenderem a fórmulas, sabe, a um jeito que talvez ela considere natural, mas não é natural, é histórico, foi inventado pelos seres humanos e já está muitas vezes desgastado, como você disse, né? Uma coisa que você falou, Barça, eu concordo com tudo isso que você falou, concordo com o Goya também, cara. Mas uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, cara, que eu me lembrei, geralmente esse lance de, você deu o exemplo, né, de o compositor chega para você e fala assim, vamos tocar isso aqui e eu quero que você toque exatamente isso aqui, né? Eu vejo de duas maneiras, né? Se é um trabalho que ele está te pagando para fazer, muitas vezes você opta por fazer ou não o trabalho. Fala, não, preciso da grana, eu vou fazer, sim, né? Tal, você estabelece, né, uma relação de trabalho. Você faz, né? Isso, Ou se é algo que você fala, porra, não vou fazer isso aqui, tipo, né? Eu penso dessas duas maneiras, assim. E se for algo que o cara, tipo, que você fala assim, isso não dá, não é para mim, não quero fazer isso, né, você seleciona, vamos dizer assim, colegas de trabalho nesse sentido, né, assim. Sim. Né, e uma coisa assim que eu fiquei pensando daí nesse ponto, cara, é que você falou que às vezes as pessoas estão acomodadas. A gente conversou com várias outras pessoas durante essas gravações que a gente tem feito ultimamente, cara, pô, tá sempre sendo uns papos bem legais, assim. Mas uma das coisas que eu acho interessante, cara, que pelo menos pra mim, eu sempre pensei, cara, no começo, quando a gente começa a estudar, né, que você começa a compor, querer compor coisas, talvez, eu sempre compus bastante, né, desde quando eu comecei a tocar. Talvez você fica limitado a algo que você tem ouvido mais, que alguma escola, talvez, que te mostre algo, uma estrutura, né, e depois você começa a parar de pensar nisso, que isso que eu acho que é mais legal. E você começa a pensar na música na tua cabeça, sabe? Você começa a pensar num conceito. Eu gosto muito de conceito, né? Tipo, pô, isso aqui, cara, pô, que legal. E foda-se o que tá vindo, né? A gente bateu um papo com o Michel Leme esses dias atrás, e ele fala um pouco disso, sabe? Tipo assim, ele escreve lá as coisas, talvez, e depois que ele vai pensar, sabe assim, e hoje em dia, cara, rola muito, talvez, pensando nesse lance que a gente está preso dentro de um pensamento, muitas vezes, de ter sempre uma fórmula, né, do negócio, né, tipo, ou é a música igual a do, tipo assim, a linha do, eu não vou falar nomes para não ficar, né, um clima, mas essa linha aqui, eu toco nessa linha, eu toco naquela linha, eu toco isso aqui, eu toco... É a gaiolinha que eu falei. E daí, cara, acaba ficando um negócio tão... talvez tão... Às vezes soa bem, cara, às vezes, pô, legal pra caramba, né, isso aqui, som bonito, som legal, diferente. Ou às vezes soa sempre a mesma coisa, você vai escutar um determinado músico ou uma música e é igual, cara. Você fala, isso eu já ouvi isso, cara, eu já não sei o quê. E rola pra caramba, cara, em tudo quanto é gênero de música. As pessoas, você vai escutar rock, tem um monte de rock que é igual, cara, que é a mesma coisa. Você vai escutar as músicas instrumentais, são iguais. Todo mundo usa fuzz hoje. Todo mundo quer usar fuzz. Todo mundo usa reverb pra caralho,
todo mundo toca em compasso ímpar, faz uma música tudo quebrado, tudo não sei o quê. Todo mundo faz isso. Eu falei, caralho, mano, parece que faz outra coisa. Será que essa realmente é a música que tá na tua cabeça que você quer fazer? Ou é só uma música que tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também, né? No que você falou, eu senti muito disso aí, cara. Sim. Tipo, dá a impressão de que, tá ligado o mito da caverna lá, que a galera tá tudo olhando pra parede ainda lá, assim, e ninguém falou, não precisa fazer isso aqui, né? Cara, como que é o nome daquele batera que não sei se dá aula ainda lá em Ourinhos, cara, um gringo. Bob, o que deu aula no festival, né? Isso, Bob White, ele é de São Paulo, né? Ele é de São Paulo. É de São Paulo, ele deu já a oficina lá, já. Cara, eu lembro, eu nunca tive a oportunidade de ter um encontro com ele, assim, fazer uma aula com ele e tal, mas, bicho, eu lembro de uma fala dele que tem tudo a ver com isso aí que você tá dizendo, e que eu acho muito massa, cara. É uma fala dele mais ou menos no seguinte sentido, assim, você imita... Sabe, você imita teu mestre, tua referência, mas imita já você não imita assim de, vou fazer igual, né? Eu quero ser igual ele, né? Não, cara, é o lance de imitar já fazendo diferente. É digamos assim, um imitar criativo, né? Não um arremedo, né? Uma cópia, não né? uma cópia. É no sentido de caramba, bicho, que legal isso. E aí você vai lá e transforma isso em alguma outra coisa, né? Isso é legal. O Nietzsche tem uma fala, cara, que eu acho super da hora também. Ele diz assim, que paga mal o seu mestre quem continua sendo apenas discípulo. Que massa. Sabe? Você paga mal, você tá pagando mal o teu mestre se você é sempre só um discípulo. Quer dizer, se você tá só imitando ele, só copiando ele, é preciso levar as coisas adiante, né? Sim. E as pessoas falam muito, né, na verdade, assim, da necessidade da gente encontrar nossa própria voz, nossa própria identidade, é o que falam, né? E realmente, né, cara, é preciso dar ouvido a essa música que tá na nossa cabeça, que, né, digamos assim, mais espontânea, procurar isso, né, procurar a sua voz, né. Voltando à imagem que o Anderson propôs ali da conversa, né, eu acho legal a improvisação livre, por mais que a pessoa não queira fazer improvisação livre, não, eu quero compor, eu quero trabalhar numa outra, digamos, vertente e tal. É interessante, a improvisação livre pode ser útil até para essa pessoa, porque ela ajuda, inclusive, eu acho, a você se encontrar. Porque quando a gente improvisa de uma forma mais livre, a gente é mais espontâneo, e a gente vai se descobrindo através dos próprios erros, inclusive, né? Acho que isso tudo é super legal. Né? Aí a galera, de repente, vai falar assim, quem é esse cara aí pra dizer qualquer coisa, né? Não, mas é que, veja... até aproveitando aqui, né? Obviamente, vocês têm muita mais formação técnica musical do que eu. É evidente, tanto é que eu fui por vários anos aluno dos Ars e não aprendi tudo que ele tinha para passar. Mas quando a gente toca juntos, para quem não sabe, nós temos um projeto aí que a gente compartilha ideias desse princípio anarquista, que é o projeto Emish, né? E é muito engraçado porque quando eu vou tocar com vocês, eu nunca consigo pensar, dizer, eu vou usar essa escala, eu vou fazer isso. Eu fico sentindo assim o que vocês estão fazendo e daí eu falo, pô, isso aqui, cara, isso está me trazendo uma sensação assim, e eu tento passar aquela sensação no instrumento, né? Entrar na conversa, né? E aí é importante a gente colocar que isso não é, por exemplo, aquela que tem muitas vezes no improviso tradicional, que é você descobrir o tom do cara, que tempo que ele está tocando, não é isso. Mas é você, já que a gente citou a conversa, eu entrar falando do mesmo assunto, né? Vocês não podem estar falando, por exemplo, do aquecimento global
e eu venho falar do, sei lá, da discussão que está tendo aí do deputado, né? Senão eu já quebro a conversa, né? Pode-se ter um outro tema de conversa, mas ele tem que entrar de alguma forma, né? Tem que se fazer presente, né? Senão você vira uma torre de Babel, que também o improviso livre necessariamente também não é uma cacofonia. Ele é uma percepção do que cada um... Eu sinto isso, é a minha vivência, né? Depois eu passo a bola aí para vocês que se matem para descobrir, para definir. Mas, assim, para mim é muito isso, de perceber o que eu estou sentindo em relação a essa conversa. O que essa conversa me motiva a fazer, se é ser mais enérgico, se é ser mais tranquilo, né, se é tentar gritar para falar mais alto, se é baixar meu tom porque eu estou, né, de repente o Barça está falando uma coisa legal na bateria e eu estou atravessando. Então tem tudo isso, né? E é muito esse passar a bola pro outro, né? Eu acho que eu particularmente tenho essa sensação que talvez a música normal, essa coisa de vamos tocar o cover de não sei quem, é muito legal tocar um cover. Só que você não tem você não presta essa atenção nos demais. Agora, quando você está no improviso livre, eu estou ouvindo o que o Barça está fazendo e estou ouvindo o que o Marcelo está fazendo, né? E se o Marcelo não me ouve, de repente ele também atravessa, né? Que nem alguém que cai em cima de uma mesa que você está escrevendo, e estraga tudo. Então, todo mundo tem que prestar muita atenção no outro. É um estado alterado de atenção, a meu ver, né? Que é diferente do cover. Do cover você sabe, no compasso tal eu vou entrar, no compasso vai acontecer tal coisa, vai ter um solo. E ali não, você tem que estar o tempo inteiro ouvindo. Por mais que de repente o Barça esteja tocando, explodindo, e o Marcelo está ali falando baixinho, de repente é melhor eu falar baixinho também, para fazer uma cama para o Barça, para a Lisier, ou o Arildo, que são os outros parceiros, mostrar o que eles têm a dizer. Então você tem que estar o tempo inteiro em hiperfoco, hiperatenção. E acho que isso é total diferente. Não estou dizendo, como eu falei, não estou dizendo que é certo, mas é uma diferença de percepção musical totalmente diferente de você tocar um cover. Com certeza, sim. Concordo. Até, assim, pensando nesse sentido, eu tenho esse meio pensamento. Eu tenho trabalhado já há bastante tempo com improvisação livre, só que daí, às vezes, focado em criação e outras coisas, com o pessoal lá de Curitiba, os bailarinos. Na verdade, eu trabalhei ano passado com eles, lá do núcleo de dança, e eles sugerem movimentos, sugerem ideias, e a gente sugere música enquanto eles estão se movimentando. A gente já fez isso já várias vezes também, que é o mesmo sentido, né, de você eu vejo como uma conversa, né, e você entra falando com a sua voz, né, e eu acho legal falar disso até porque a Rose, né, que é a professora que estava, né, e o Dan, que estavam, vamos dizer assim, fazendo esse intermédio lá entre a gente, tudo online, né, tudo remoto, ela falava depois alguns pontos. Olha, talvez você ficou perdido em tal lugar, talvez, sabe, dava umas ideias, porque ali tinha uma certa ideia que cada um estava propondo, sabe, eu estou propondo tal coisa, eu estou propondo aquilo, e a gente conectou tudo. Mas é uma conversa também, cara, acho bem isso. Também legal falar pra galera que tá ouvindo, o lance tipo de... quando a gente fala de improviso, né, lá no jazz, né, que eu citei no começo, aquela música lá, né, ela é criada na hora também. Ela é uma música toda que tem que estar muito atento, você tem que estar ouvindo o que o Anderson tá tocando, o que o Barça tá tocando e vice-versa. Tem que estar se ouvindo e ouvindo o teu amigo ou amiga.
ou seja lá quem for que estiver tocando, porque você está criando música na hora. A diferença é que tem uma estrutura, né? Muitas vezes você está dentro de uma moldura, né? E que é o que é mais comum, né? E na improvisação livre não, você não tem uma estrutura, né? Eu não sei se o Coltrane, nas últimas coisas que ele fez, ele queria mais pro free, né, o atonalismo e tal, se as músicas tinham uma estrutura ou não, eu não cheguei a ver muito disso, mas pode ser, não sei. Eu sei que o Ornette Coleman, ele tocava o lance lá do free jazz, mas as músicas tinham estruturas melódicas, fragmentos melódicos, né? O que na improvisação livre não acontece tanto, né? Quando eu lembro que o Cris, na oficina de vocês, quando eu participei, o Cris falava, tipo, algumas coisas assim, quando ele via que talvez tava virando algo muito, tá virando um groove, tá virando, tal coisa, ele já entrava fazendo uma coisa totalmente nada a ver para fugir daquilo ali, né? Ele meio que, por exemplo, ele falava de jogar, tipo, joga uma carta, nada a ver, tipo, você tá jogando baralho, o cara chega e joga um balde de pipoca na mesa, assim, um balde vira uma, né, tipo assim, para fugir daquilo ali, né, então tem um pouco mais disso daí na improvisação livre, então para ficar claro que tanto as duas você tem que ter atenção, e obviamente, né, um cover, quando você, vamos dizer assim, tá fazendo cover mesmo, você tá imitando muitas vezes, aí fica a minha crítica às bandas covers aí de todo mundo. Não tô falando que é ruim fazer um cover. Quem nunca fez cover que atira a primeira pedra. Exatamente, né? Mas é que eu acho que assim, chega um momento, cara, que você tá vivendo outra pessoa, outra, sei lá, sou cover do, sei lá, do Queen. Chega um momento que eu tô vivendo o sonho ou a música do Queen, cara, e cara, legal tirar as músicas do Queen, entender as guitarras, a paz, coisa, tudo. Mas, e a tua voz, cara? E você? O que você vai fazer, sabe? Você pode tocar as músicas do Queen, você pode amar Queen, você pode ouvir Queen a vida inteira. Mas você vai ficar reproduzindo isso a vida inteira, sabe? Eu acho que... E trazendo isso pra gente, cara, como seres humanos, cara... A gente, será que a gente tem que reproduzir isso, o que a gente vive o tempo todo, sabe? Será que a gente não está em constante transformação, a gente não está... Eu vou pegar meu exemplo, que nem eu falei, eu componho bastante, né? Inclusive a gente está fazendo um trabalho que vai sair ainda, tipo, daqui a um tempo sai. Tô super empolgado. Não, cara, já tá no ponto já. Não Tô super empolgado. E tipo assim, cada coisa que eu vou fazer, lógico, tem um conceito que eu tô pensando, uma ideia e tal, só que assim, eu vejo como uma evolução. Eu tava escutando coisas que a gente gravou lá atrás, no Aditum, por exemplo, o primeiro disco que a gente lançou, tava de um jeito, cara, eu vou escutar as coisas que a gente gravou, eu tava escutando aquele disco que a gente gravou por último, o Exitus, cara, é outra coisa, outra coisa, e você vê coisas ali no meio e tal, mas é outro pensamento. E esse que a gente gravou com a Lisier agora por último, cara, é outra coisa mesmo, assim, sabe? Saulinho tá tocando de outro jeito, sabe? É outra vibe, cara. Então eu acho isso muito, muito... eu acho que a gente tá constante se transformando. E eu gostaria de ser sempre assim, cara. Espero que quando a gente ficar velho, todo mundo acha que quer. Quando a gente ficar velho, a gente tem que ficar assim, né? Fala, Goya. Então, isso que você estava falando do cara que só toca cover, né? Queen ou qualquer outra banda, né? Pink Floyd, Led Zeppelin. Tem isso, né? Uma que o teu discurso vira o discurso do outro. Sim. Né? Mas aí tem uma outra coisa que é muito interessante dentro do improviso livre, que ele tem não só a liberdade do músico, mas ele também tem a liberdade do ouvinte. Porque quando você escuta um cover, gente de qualquer banda, pelo amor de Deus, não é, né, não é que a gente está criticando quem faz isso, né? Mas quando você toca e as pessoas repetem, né? Você é um papagaiar, né? Entre aspas, né? Por melhor que você toque. Porém, quando você toca o improviso livre, que o ouvinte está lá, ele começa a se relacionar automaticamente com a música. Sim.
porque ele vai ter uma relação amor ou ódio. Então, esse pedaço eu achei sublime, esse pedaço tá uma bosta, esse pedaço tá legal. Porra, né? Que saco que tá essa conversa. Então, ele é diferente do cover, porque quando você vai, por exemplo, né, num som ou qualquer som, mesmo que você seja uma banda autoral, mas que você toca sempre as mesmas músicas, né? Aquela conversa de sempre, todo mundo sabe o que esperar. Quando você vai no show do David Gilmour, você sabe o que ele vai tocar. Ele não vai tocar rumba. E a gente não tá falando que isso é ruim, né? E não é ruim de forma alguma. Mas quando você vai no improviso livre, aquilo pode te atingir como um soco no estômago. E aí, como no geral não tem palavras, né? Até tem alguns que fazem os discursos no meio, eu gosto dessa ideia. A gente já usou isso no Emish. Sim. Mas quando eu tenho só música, eu não tenho uma palavra. Né? Então o cara ele está sendo atingido por uma frequência, por uma nota musical. Então quando aquilo mexe com ele, mexe naquilo que é mais instintivo do ser humano, que é o nosso sentimento. E daí você começa a reagir àquilo, ou com agressividade, ou com amor, ou com indiferença, ou com repulsa, mas você começa a reagir. Então é evidente que há um discurso ali, há uma fala, e que essa fala possui um imenso poder para o ouvinte. Então ela traz a liberdade do ouvinte de julgar a música, coisa que em outras formas não. Eu vou lá no show, sei lá de quem, porque eu gosto das músicas dele, então você não está indo de peito fechado. Agora você chega no improviso livre, porra, o que os caras estão fazendo aqui, maluco? Ou o cara sai, como sai muitas vezes de qualquer show que tem improviso livre, meio pensativo, o cara fala, o que aconteceu, gente? Sim. Né? E isso vai despertar nele uma mudança, às vezes até de paradigma. Sim. Quando a gente fez a apresentação ali do teatro, eu lembro que a gente usou vídeos no fundo e tal, e um amigo nosso lá, quando saiu, ele falou assim, nossa, a hora que vocês estavam tocando a música tal lá, vocês estavam tocando e apareceu uma cena de uma fábrica de comida com os pintinhos, não sei o quê. Nossa, cara, aquilo mexeu muito comigo. Eu vou ter que... Eu preciso... e era só imagem. Eu preciso parar para pensar um pouco melhor, sabe? Eu acho que eu tenho que repensar algumas coisas. Ele saiu assim. E a gente não falou nada disso. Não foi nenhum discurso, não foi a favor, não foi contra. Mas levou o cara a refletir. Alguma coisa com a cena casada com a música fez o cara parar para pensar. Sim. Né? E isso, se você pensa a respeito, é fabuloso. Isso você vê que a plateia sai da plateia e vai para o palco. A cabeça da plateia sai da cadeira e vai para o palco. E é total diferente de qualquer outro tipo de música formal, né? Com compassos e sequências, né? Harmonia e tudo mais. Isso é um trabalho que é totalmente diferente. Não sei, o que vocês acham? Eu estou viajando muito? Não, você tem toda a razão, cara, meu Deus. O Rogério Costa fala sobre isso, inclusive, no livro dele, né? Sobre como na improvisação livre é muito... É fundamental, né? É uma parte da improvisação, o público, né? Quem está ouvindo, né? Ele, de certa forma, compõe também, né? Porque cada pessoa que está ali vai ouvir aquilo de um jeito, né? Porque quando você ouve uma música que você já conhece e tal... isso tem muito a ver assim, com a memória que você tem daquela música. Vamos cantar o refrão e tal. Sim, né? Uma memória afetiva muitas vezes. Na improvisação livre, de certa forma, você tá compondo junto, né? De certa forma, assim, não sei se é bem isso que... E às vezes você é questionado também, né? Que nem Sim, você participa de alguma forma, porque o músico também percebe. Sim. Você olha de volta para o público, você vê a reação, né? E você acaba reagindo.
inconsciente ou não, você reage. Sim. Talvez até pensando no sentido o público ele é questionado às vezes até. A música faz com que ele que nem o Anderson falou, ele vou ter que rever tal coisa. Talvez ele traz um sentimento. E é lógico, às vezes a gente tem que pensar no público, que nem você falou, Barça. Tem gente que não gosta realmente, né? Que não não gosta de ouvir esse tipo de música, né? Assim, não acha que faz bem, por exemplo, né? Mas tem gente que não... E tem umas coisas feias mesmo, né, cara? Umas coisas... Pode ser até interessante, assim, mas é desagradável. E nem é muitas vezes tocado para ser agradável mesmo. Exato, né? Sabe uma coisa que eu acho legal, cara, que me atrai um pouco nesse tipo de coisa? São, por exemplo, eu fico imaginando trilhas sonoras, né? Você pegar um filme que... Você pode fazer uma trilha sonora de um filme toda elaborada dentro daquele contexto do filme. Você pode pegar as imagens depois e simplesmente, eu acho que eu estou vendo isso e colocar. Você pode usar a música tradicional que já existe também. Essa música aqui acho que vai ser legal e tal. E cada coisa você vai remeter a um questionamento ou uma memória afetiva ou alguma coisa para quem estiver assistindo esse filme, vamos dizer assim. Agora, imagina, cara, um filme ou um documentário ou o que seja, que não tem uma trilha que seja formalmente musical, com instrumentos musicais. Que essa trilha, cara, que seja som ambiente, que é barulho de porta, o som do mato, o som do animal. Cara, assiste um filme assim pra você ver como que você fica... aquele filme... Putz, eu não vou lembrar o nome agora. Tem a bruxa. A bruxa, A bruxa, ele faz isso, ele usa aquele instrumento lá... Eu até mandei para ti, Barça, que é a caixa de... ele chama... Não, mas ali ainda tem que ainda ele uma faz música. Isso, é tudo ruídos de cena, não é música propriamente dita. Cara, imagina isso, tipo assim, e isso é música, isso é a trilha, né, do filme. Eu não tô lembrando o nome do filme que eu quero lembrar agora, mas tem umas criaturas lá que não pode ouvir barulho, aquele do silêncio, né? Que as pessoas não podem emitir ruído nenhum. E, cara, o filme todo é silencioso. Um lugar silencioso, lembrei. E, cara, é só barulho do ambiente, é só coisa do ambiente. E você fica, caralho, cara, como isso mexe com você, mesmo não sendo, tipo, uma música tocada com instrumento, é uma trilha, é uma coisa assim. Eu acho isso mega interessante e relevante, porque, de alguma forma, é uma maneira de fazer música, sabe? De fazer áudio, de fazer coisas, sabe? Com certeza. Eu acho muito, muito interessante essa visão, cara. Quer dizer, fazer música também é uma forma de escutar as coisas, né? Sim, exato. A música faz isso, cara. Por isso que eu falo que às vezes não é uma crítica que eu tô fazendo também, né? De novo, a bandas cover, nem nada, ao tocar música mais convencional, vamos dizer assim. Mas ela muitas vezes está pronta, cara, né? Ela está muito prontinha ali. Por isso que às vezes é legal, sei lá, eu me deparo ouvindo coisas que são inusitadas. Eu tenho escutado música eletrônica ultimamente, pra você ter uma ideia. E tem umas coisas que eu falo, meu, que bizarro isso, cara. Como é que esse cara fez isso, sabe? Como é que essa pessoa fez isso? Porque é diferente, cara. É uma coisa que você vai... Björk é uma artista que eu cada vez que eu escuto ela, eu falo, o que essa maluca tá fazendo, cara? Cara, você mostrou um show uma vez pra mim que, nossa, demais, muito bom, muito massa. O que ela bebeu, cara, pra fazer isso lá? Porque, e daí, assim, aí eu vejo esse lance, assim, ela tá muito além, cara, de fazer, sabe, de fazer... sei lá, ela tá pensando lá na frente, ela não tá pensando em eu quero fazer música assim, muitas vezes, a coisa que tá na cabeça dela. Tem um disco dela que é gravado com voz. Não se fechou, né, cara? Eu vou tocar reggae. Sim. Eu vou tocar sei lá o quê, né? Não se fecha, né, cara? Tá aberto pro que rolar. Assim, eu tô meio que cada vez mais nesse sentido aí de pensamento, cara. Obviamente dentro do instrumento que eu toco, que é a maneira que eu sei me expressar, né? Eu não vou sair por aí tocando bateria se eu não sei tocar bateria, né, cara? Tem isso também, né? O lance do improviso livre não é... eu nunca toquei instrumento, eu vou lá e vou tocar.
Porque você tem que saber falar para poder falar alguma coisa, não é? Você vai ter que saber tocar o instrumento para poder se expressar de alguma forma, né, cara? Por mais que isso seja, não é tão formal ali e tal, mas você vai ter que dominar o teu instrumento, né? Então, para isso, né, existe escola e outras coisas. Cara, tem toda, né, cara? É muito interessante. E aí vem mais uma relação da improvisação livre com a música contemporânea, que tem todo um esforço na improvisação livre de inclusive expandir as possibilidades de sonoridade, né, do instrumento, né? Então, o improvisador livre, ele é um experimentador, ele é um pesquisador, né? Ele está constantemente voltado, não só porque ele pode também estudar coisas mais tradicionais, ele pode, por exemplo, estudar a linguagem do jazz, a linguagem do blues, e levar isso para o trabalho dele de improvisação livre, né? Porque a gente leva as nossas biografias, né, se diz nesse meio. A gente leva nossas linguagens, né? A gente leva a nossa história, né? Mas ele é um pesquisador, né, cara? Ele tá procurando outros sons no instrumento, ele tá usando outras formas de tirar som do instrumento, né, cara? Então há, na verdade, um trabalho, é bom você falar isso, né? Há um trabalho de muito estudo, muita pesquisa, né, cara? Muitas horas. Inclusive, improvisar não é chegar e tocar de qualquer jeito, qualquer coisa. Requer muita prática, né, cara? Como é uma prática, você tem que estar praticando, né? Tem que estar tocando sempre e praticar a audição E isso é muito interessante, né? Que toca nesse ponto da formação, né, do músico, né? E a gente vê assim que é uma coisa difícil, e como você falou, uma coisa é você conhecer a gramática, o alfabeto, saber escrever. Outra coisa é você escrever um livro. Então, alguém que está contando ali uma história no palco, ele tem uma formação por trás, necessariamente que não é apenas técnica, né? Até porque, por exemplo, essa coisa, vou pesquisar novos instrumentos. Ele tem um som na cabeça dele que ele não sabe onde ele ouviu, mas ele percebe isso, eu tenho que pôr. É importante que eu fale isso, que eu expresse isso, como que eu vou fazer. E para mim o que é mais fantástico no progressivo ali do começo dos anos 70, que não tinha instrumento nenhum. Né? Então todos esses instrumentos eletrônicos tal não tinha, então estava começando a aparecer sintetizador, né? O Kraftwerk criou quase todos os instrumentos que usava, né? Eles não usavam nenhuma bateria eletrônica pronta, eles criaram uma bateria eletrônica, eles criaram um sintetizador, porque eles tinham uma ideia de som e queria fazer aquilo, né? O próprio Pink Floyd, né? Ele tinha um projeto chamado Rose Gold Objects, que era fazer com objetos do dia a dia, uma fita de durex soltando, um cara fazendo café da manhã, pessoas jogando baralho, e os sons que isso evocavam, né? E aí foram atrás de instrumentos, né? O começo do Shine on the Crazy Diamond, inclusive do disco, é o único registro oficial da banda desse projeto, porque aquele som que parece um teclado no início da Shine on the Crazy Diamond, os primeiros 2 minutos, são cálices de vinho. Não são teclados, né? Então eles fazem todo o ambiente da música, eles dão a tônica da música toda com copos de vinho, né? E isso é uma coisa que hoje, assim, muitas bandas de progressivo, eu tenho equipamento tal, eu tenho o pedal não sei o quê. E na realidade, naquela época, para os caras era: que tal se a gente pegar uma bigorna e bater com martelo? O que isso vai trazer para a música? Né? E se eu pegar um cara correndo no piso de um aeroporto, o que sai disso? É legal de pensar nisso aí, até a gente está falando da formação, né? Porque assim, o artista, né? O Barça falou disso agora, não sei se agora, no começo aí do podcast. O artista, por exemplo,
você vai ver um quadro lá do Picasso, por exemplo, e fala, isso aí eu faço. Ou você vê um quadro do artista lá, né? Esse filme aí até eu fazia, sei lá. Então, tipo assim, o artista, no geral, cara, ele não tá tirando. O cara que faz arte mesmo, sem se preocupar com o mercado, ou, sei lá, o cara que tá fazendo a arte dele mesmo, honesta, sabe, assim, que tem bastante gente fazendo, ele não tira informação da bunda, cara. Ele não tá ali, tipo, vou improvisar aqui, é isso aqui. Não, cara, o cara ralou, o cara estudou, sentou na batera lá, sentou na guitarra, pegou o saxofone, estudou canto, o cara tá cantando, escutou um monte de coisa. Então, a hora que ele tá ali no palco, hoje na telinha do celular, ali fazendo live, sei lá, tocando, tem toda uma história por trás dessa pessoa, desse cara, dessa mina, seja lá essa pessoa quem for. Então, acho que isso é mega importante de frisar, até acho que a gente está indo para uma reta final aqui, porque assim, dá a entender que o improviso livre, a arte no geral, de uma maneira mais livre, vamos dizer assim, ela tudo é arte, faça você mesmo, vou fazer um negócio. Não, cara, tem um caminho muito grande aí, cara, assim, sabe? A gente tá, por exemplo, nisso há anos. O Anderson, o que ele faz lá com o trabalho dele do Tai Chi, do ocultismo lá também, é de anos, cara, e é uma vida, cara, e a gente só vai parar, talvez, de mudar, de evoluir, de aprender quando a gente morrer, cara. Pelo menos é o que eu penso, cara. Eu quero, tipo, no último dia de vida meu, tá aprendendo ainda, sabe? Do jeito que eu puder. Porque eu acho que é meio que... Isso é legal de falar, cara, pra não ficar aquele negócio de, vamos ver lá a apresentação do Amish. Meu, isso aí, né, porra, né? Isso não é música, né? Tipo assim, né? Meu cachorro faz melhor, sabe? Né? Detalhe, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar. A gente fez uma apresentação na praça alguns anos atrás, no especial de Natal da cidade, e eu não sei se vocês lembram disso ou se atentaram para isso, mas eram 3 bandas, uma coisa assim. Para aquele dia, nós fomos a primeira, e a praça parou. As pessoas estava lotado, os bancos lá na frente, as pessoas acompanharam até o final, assim, algumas estáticas, umas levantando, mas no geral as pessoas foram chegando, né, e foram ficando, foram olhando que troço era aquele. Né? Depois eu escutei alguém perguntando assim, mas será que eles não vão cantar? Né? E daí eu vi isso, e aí o que eu quero chamar a atenção é que o pessoal que veio depois, as outras bandas que vieram depois, não que fossem ruins de forma alguma, não é isso, mas o público dispersou. Então, quando entrou na música que todo mundo está acostumado a ouvir, todo mundo continuou fazendo o que estava acostumado a fazer. Né? Então, quer dizer, a pessoa, por mais que tivesse, de repente... Oi? Música de fundo, assim, né? Você liga o rádio e vai fazer qualquer coisa, né? É um pouco isso, né? E aí você vê como a pessoa está refratária. Eu não lembro quem eram as bandas que vinham depois, mas, assim... estavam tocando músicas boas, pessoal extremamente competente, músicas conhecidas, e o público refratário. Por quê? Né? Analisando, né? Porque aquilo já é um texto que entra aqui, sai aqui, e eu não paro para pensar, né? Que nem o Barros falou. Então as pessoas continuam fazendo aquilo, né? Então andando a esmo pela praça, comprando alguma coisinha a esmo, brigando com o filho que está pulando do lado, né? E quando foi o improviso livre, o contrário, o pessoal congelou e ficou. O que é isso?
Chamou a atenção. Né? Vocês lembram dessa... Não sei se vocês perceberam isso. Verdade, a reação da galera foi curiosa. Eu lembro de algumas pessoas que eu conheço, que estavam lá, que ficaram até o final. Eu falei, eita, tipo, pessoas que eu não imaginaria que ficariam assim, sabe? Tipo, pessoas tipo meu pai, por exemplo. Meu pai é um termômetro bem interessante pra esse tipo de coisa. Que ele... Todas as vezes que eu vou me apresentar, tipo, né? Porque faz, sei lá, 1 ano que a gente não se apresenta, né? Mas, assim, ele já... O comentário dele depois pra mim era assim, eu gostava quando você tocava rock and roll. Era de essa idade. Quando eu era adolescente, eu tinha ganhado um CD do The Jazz Messengers. Tava ouvindo uma música chamada Free For All, acho. E meu pai chegou na sala e falou, que é isso, piá? Parece porco brigando no chiqueiro. E nada contra o rock and roll, né? Só pra deixar claro aqui, adoro Black Sabbath. Nem contra o porco no chiqueiro. Nem contra o porco no chiqueiro. Também. Coitado do porco. Eu tenho assim... Nessa busca mesmo, né, pela tua arte, pelo, sabe, quem é você enquanto artista, né, o que você tem para dizer para as pessoas, eu tenho me pensado cada vez mais assim como um improvisador, sabe, um músico improvisador. E aí uma das coisas que eu gosto de pensar também é que é possível, e eu acho que é até saudável, trazer para a música também outras formas de relação social que não sejam autoritárias, que não sejam hierarquizadas, sabe? Porque eu acho que isso é bom até para a música. E eu fico pensando assim nos caras do jazz, por exemplo, que eu tanto admiro, e eu não vejo neles uns sargentões, sabe? Que eu não vejo, por exemplo, o Hermeto chamar os caras pra tocar lá, o Nenê, a turma toda lá, Zabelê e tal. Eu não vejo o Hermeto falando assim, cara, a bateria eu pensei assim, você vai tocar assim. Não, cara, se você vê os caras falando, os cara pira falando assim, bicho, o Hermeto sempre deu toda a liberdade, sabe, é uma coisa de uma criação coletiva. Embora haja ainda a questão da composição, não é tipo, eu pensei e você faz o que eu pensei. É um pouco aquilo que você falou, Ozars, que eu acho que é, digamos assim, a verdadeira natureza do jazz, né? Você tem uma composição, você tem alguma coisa ali, mas é uma referência para uma criação que se dá, na verdade, ao vivo. O jazz, eu tendo a pensar assim, que é uma arte performática, no sentido de algo que se faz ao vivo, né? Então, cada pessoa que está ali, ela está colaborando enquanto artista. Não é só um braço executando um trabalho. Com certeza, é uma pessoa colaborando com a sua arte. Então, sempre que eu ouço o Hermeto Pascoal, o Wayne Shorter, Miles Davis, eu vejo diversos artistas colaborando em torno de uma ideia, né? Eu não vejo relações hierarquizadas, onde um manda no outro, um pensa, o outro faz, né? E eu gostaria até de deixar claro que tenho trabalhado muito com o Marcelo, já faz anos, né, Marcelo? Sim. E eu acho que uma característica, cara, muito legal da maneira como você, digamos assim, lidera os seus trabalhos, porque você traz as composições e fala, galera, você reúne os músicos e fala, galera, vamos tocar, vamos gravar. Mas, cara, a maneira como você tem trabalhado desde as primeiras gravações é sempre chamando o outro como um igual. Você convida o outro como um igual, né? Sim. Ó, você é um artista, vamos colaborar comigo? Eu gosto da tua arte. Eu gosto da tua arte de tocar contrabaixo. Eu gosto da tua arte de tocar bateria, etc. Vamos trabalhar comigo? Ó, tá aqui uma ideia. Vamos desenvolver ela, vamos, né? Fazer alguma coisa com essa ideia. Pô, isso é bonito demais, cara. Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal de pensar a partir da improvisação livre, que eu acho muito legal de se aplicar à sociedade, é isso, sabe? É esse tipo de relação que se dá em que uma pessoa trata a outra como pessoa. Sim, né? Não como, eu preciso de você, eu preciso dos teus braços para realizar um negócio, uma coisa que eu pensei aqui, uma coisa que está na minha cabeça. Não, é outra pessoa que você está chamando, vem aqui colaborar com a tua história,
com a tua Sim. biografia, com o teu conhecimento, com o teu sentimento e tal. Isso é Total. bonito demais, cara. É uma imagem de sociedade muito bonita, assim, um ideal de sociedade, né? Que eu acho que vale a pena a gente sonhar um pouquinho, embora eu seja pessimista, mas, sabe, temos que resistir no que dá, assim. Eu sou um anarquista mesmo, eu tô me revelando. Barça, você é o filósofo aqui. Eu entendo a anarquia como o modo de governo, de autogoverno, de autogestão, não gosto da palavra governo, de autogestão, em que cada um faz o seu papel porque sabe qual é o seu papel, né? Eu sei o que eu tenho que fazer na vida, vou lá e faço, pronto. Né? Eu não preciso de ninguém mandando, eu não preciso ficar preso, eu não preciso um governo. Isso né? mesmo. É autogestão, é isso, autogestão. É o que rola, né, na improvisação livre, é um pouco isso que rola, né? Você não tem alguém mandando, ó, faz isso, faz aquilo, ó, a composição tá aqui, não fuja disso. Não, as pessoas... Não é uma coisa, tipo, né, o Marcelo falou um pouco sobre isso, né? Não é uma coisa, você faz o que você quiser, que se dane, não ouve o que tá rolando, não. É colaboração de verdade. A galera da administração, por exemplo, fala muito de colaboração, de cooperação. Bicho, um exemplo de cooperação, de colaboração bonita, genuína, é a improvisação livre, né, cara? Porque tá todo mundo ali realmente, né, unido, trabalhando junto, todo mundo se ouvindo e sem ninguém se impor sobre ninguém. Bom. Assim, né? Sim. É mais ou menos por aí. Pode falar. Calma que vem a segunda parte da pergunta. Tá, desculpa. E daí, assim, e você acha que o improviso livre, ele pode ajudar as pessoas a pensar nesse conceito de autogestão? Você acha que ele leva essa... Ele leva essa... ele é capaz de conduzir a essa busca, suscitar essa busca? Cara, eu acho que... Sabe aquela coisa de que a gente aprende mais através da prática do que através do que se defende no discurso? Sabe, aquela coisa de que não adianta defender uma coisa no discurso, mas na prática ser outra. Igual acontece no fim das contas nas escolas, né? Você defende, você tem um discurso mais libertário, assim, revolucionário, mas na prática é totalmente autoritário e hierarquizado. O barato, e aí eu acho que dá para responder positivamente a tua pergunta, o barato da experiência com a improvisação livre é a pessoa ver na prática que dá para fazer as coisas de uma maneira diferente, que não precisa ter alguém mandando, sabe, que dá para colaborar de verdade, né? Que você não precisa se suprimir para poder participar de uma coletividade, que você pode participar de uma coletividade sendo você mesmo. É claro que isso implica o respeito a todos os outros, etc. Então eu acho que é uma prática que, enquanto prática, pode mostrar para as pessoas que esse tipo de relação mais libertária é possível, né? E, claro, né, ao mesmo tempo, quem de repente se envereda aí pelos caminhos ou descaminhos, ou como diz numa poesia do Manuel de Barros, né, as picadas, né, os desvios, né? Quem se envereda aí pelos desvios da improvisação livre provavelmente vai acabar se deparando com esse papo aí de anarquismo, de liberdade, e isso vai também levar ele a pensar nessas coisas, né? Então, eu acho que desse ponto de vista, digamos assim, pedagógico, da formação das pessoas, é também uma experiência muito legal, sabe? Eu acho que pode fazer a diferença, assim. Acho que a gente precisava, digamos assim, de práticas assim na sociedade, né? Porque, cara, a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que tudo tem que ser na base do chefão e do pau mandado, digamos assim, né? Você vai numa escola, você vai numa empresa, muitas vezes você está numa banda, é isso que acontece, é um cara que manda, os outros obedecem, aquelas relações de poder. Isso muitas vezes é muito ruim porque gera mal-estar, gera conflito, sabe? São situações de sujeição
né, de uma pessoa pela outra. Então, eu acho que a improvisação livre, dentre outras coisas, tem a colaborar com essa nossa visão assim, de como pode ser a sociedade, né? De como ela poderia ser, pelo menos, mais livre, né? Sem hierarquias e tal. Mas, galera, acho que fechamos a tampa. Barçaman, queria agradecer aí, em nome do nosso podcast, pela presença, papo sempre legal. E, cara, a gente consegue te encontrar na internet, né? Nas redes sociais aí, para trocar ideias e ouvir a sua música também, teu trabalho com o Cris, né? Deixa aí o contato, cara, como é que você tem nas redes pra galera que tá ouvindo aí. Isso, pô, obrigado demais, gente, é um prazer enorme, vocês são 2 grandes amigos meus aí, é muito bom estar aqui com vocês, conversando um pouquinho. É como você disse, né, Marcelo? Estamos sempre na busca, né, cara? Nada do que a gente faz ou do que a gente fala, do que a gente pensa é definitivo. Estamos aí para os debates e para tentar se tornar um pouquinho melhores ou um pouquinho menos escrotos, né? Se a galera se interessar, me procurem lá, o WhatsApp, Facebook. Agora eu tenho um canal no YouTube também, Wesley Barça Ribeiro. Eu tô postando lá os meus vídeos de batera, né, as minhas improvisações solistas lá, enquanto solista, meu trabalho com o Marcelo, o meu trabalho com o Cris no do Barça e Brig. Em breve vai começar a sair o trabalho com a galera lá de Londrina, o grupo M11, Mão de 11. Tô trabalhando com a Ethernet Orchestra também, que é outro grupo de improvisação livre. Então quem se interessar, quiser curtir, quiser trocar ideia, procura a gente lá, Wesley Barça Ribeiro. Estamos à disposição aí. Massa. E só para fechar aqui, o Goya vai falar alguma coisa, com certeza. Não? A gente estava falando. Falei que chega. A gente estava falando de improviso livre e até hoje eu estava dando aula e eu fui trabalhar com um aluno meu uma música chamada Sweet Georgia Bright, que é do Charles Lloyd. Ela não é improviso livre, ela é uma música, vamos dizer assim, dentro de uma forma, não é um blues, mas é um monte de acorde dominante e tal, quase que um blues. E o Charles Lloyd toca saxofone de um jeito bem diferente, assim, sabe? Pô, foda. E daí a gente foi ouvir uma versão, cara, por acaso, eu quero recomendar essa versão para os meus amigos aí. Seria a versão ao vivo na Estônia, Live at Estonia, USSR. Cara, essa versão, ele toca de um jeito incrivelmente maluco, cara, assim, que você vai falar, cara, o que esse cara tá fazendo? Vou jogar aqui no chat. Ouçam esse Sweet Georgia Bright, para você ouvinte que quer ouvir, assim, não é uma música de improvisação livre, mas é interessante. E eu quero dar 2 indicações de improvisação livre. Que é o nosso grupo, né, o Projeto Amish, que está no Spotify. Você vai achar como como que é, Anderson? AMSH. Amish, né, que é um projeto bem legal que a gente tem tocado. Faz tempo que não toca, mas a gente tem umas coisas gravadas de coletas de improvisações livres. Daí o trabalho do Barça e Brig, né, que está no Spotify também, que é um projeto bem legal dele. E é isso aí, recomendando pra galera aí coisas de improvisação livre. E o livro do Schoenberg, né? Como que é o nome do livro do Schoenberg? Que seria uma parada... Harmonia. O livro de harmonia do Schoenberg. Você acha PDF aí, piratão mesmo. Deep Game, conhece? Boa. É isso aí. Mas amigos, muito obrigado, sempre um prazer. Legal mesmo, valeu Barça, valeu Goya. E tamo juntos sempre aí nesse mundo maluco. E espero somar aí na vida de todo mundo.